Se a gente parar para pensar, olhar as demonstrações contábeis de uma empresa é um pouco como olhar a fachada de um prédio. Ah, sim. Você vê a estrutura, o tamanho, o estilo, mas assim, você não faz a menor ideia de como ela é por dentro. Para entender de verdade, você precisa da planta baixa. Do projeto. Exatamente. É a planta baixa que te mostra onde estão as paredes de sustentação, a fiação, o encanamento, né? As regras que fazem o prédio não só ficar de pé, mas também ser seguro, funcional. É isso. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nessa planta baixa do mundo financeiro. O nosso guia é a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC-TG 26. Uma norma bem densa, mas fundamental. Totalmente. A fonte são trechos da NBC-TG 26R5, a apresentação das demonstrações contábeis, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. E a nossa missão aqui é decodificar essa norma, sabe? Entender os princípios que garantem que a história financeira de uma empresa seja contada de forma clara, consistente e, o mais importante, comparável. E essa palavra comparável é a chave de tudo. É a viga mestra, digamos assim, de todo esse projeto. É o objetivo final. É o objetivo número 1. O próprio item 1 da norma já começa com isso. A missão é assegurar a comparabilidade. A ideia é que se possa comparar os números de uma empresa com os dela mesma no ano passado e, claro, com os da concorrência. Sem um padrão, sem essa planta baixa universal, seria uma bagunça. Cada empresa falaria uma língua financeira diferente. Uma torre de Babel financeira. Análise impossível. Impossível. Ok, então o objetivo é criar esse idioma único. Se essa é a planta baixa, quais são as peças, os documentos que formam ela? O item 10 da norma fala de um conjunto completo de demonstrações contábeis. Que kit é esse? Esse kit é um conjunto de relatórios que funcionam juntos, sabe? Cada um mostra um ângulo diferente da mesma história. O primeiro, e o mais famoso, é o balanço patrimonial. A clássica fotografia da empresa. Isso, perfeito. Uma fotografia num dia específico, geralmente 31 de dezembro. De um lado, o que ela tem, os ativos, do outro, o que ela deve, os passivos. E o que sobra, que é o patrimônio líquido, a parte dos sócios. Certo. O balanço é a foto estática no fim do ano, mas assim, uma única foto não me diz se o ano foi bom ou um desastre. Como a gente viu o filme do que aconteceu entre o 1º de janeiro e essa foto final? Boa! O filme é a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. A DRE. Ela mostra o desempenho da empresa ao longo do período. Todas as receitas que entraram, todas as despesas que saíram e o resultado final. Lucro ou prejuízo. É o roteiro que explica como a empresa chegou naquela foto do balanço. Entendi. Então temos a foto, que é o balanço, e o filme, a DRE. Mas a norma fala de mais coisas. Tem a demonstração do resultado abrangente, a DRA. Isso seria o quê? A versão do diretor do filme. Gostei da analogia. É exatamente isso. A DRA pega o lucro da DRE e adiciona alguns outros ganhos e perdas que, por regras bem específicas, não passam pelo filme principal. Coisas que não são da operação do dia a dia. Exato. Coisas que afetam o valor da empresa, mas não vêm da sua operação principal. A gente pode falar mais dela depois. Mas antes, tem outra peça crucial. A demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Ah, essa é a que mostra o dinheiro de verdade, né? O que entrou e saiu da conta. Isso. E aqui está a genialidade do sistema. A DRE pode mostrar um lucro espetacular, mas a DFC pode revelar que a empresa está, na verdade, queimando caixa, que ela não recebe dos clientes. Nossa, então é um mecanismo de checagem. Uma não funciona sem a outra. A DRE mostra o sucesso econômico e a DFC mostra a saúde do caixa. Perfeito. Uma sem a outra é metade da história, e geralmente é a metade que pode ser enganosa. Para completar o kit, a gente tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, que detalha as mudanças no bolo dos sócios, e as notas explicativas. Que são um manual de instruções de tudo isso. Exatamente. E o item 11 reforça. Todas essas peças têm a mesma importância. Ignorar uma delas é como olhar a planta baixa e ignorar toda a parte hidráulica.
uma hora o problema aparece. Faz todo sentido. Ok, temos o conjunto de plantas. Mas antes de construir, a gente precisa do alicerce. Quais são os princípios não negociáveis que sustentam toda essa estrutura? A norma fala de considerações gerais, e um conceito que parece a base de tudo é a continuidade. Item 25. Esse é o pressuposto número 1. É o terreno sobre o qual todo o prédio é construído. A contabilidade parte do princípio de que a empresa vai continuar operando no futuro previsível. Ela não vai fechar as portas amanhã. Ou seja, a suposição é que o jogo continua. Mas e se não for o caso? E se a empresa estiver, sei lá, com a corda no pescoço? Aí a fundação começa a rachar. O item 25 é bem direto nisso. Se a administração souber de incertezas relevantes que coloquem a continuidade em dúvida, ela é obrigada a divulgar isso. Tem que avisar todo mundo. E se a decisão de liquidar já foi tomada, aí o jogo vira completamente. A base de preparação das demonstrações muda. Um forno industrial que valia 1 milhão porque ia produzir pão por 10 anos, agora passa a valer o preço de sucata. Você não está mais avaliando um negócio que funciona, está avaliando um monte de tijolos para demolição. Entendi. Uma vez que se assume que a empresa continua, precisa ter um jeito consistente de medir o desempenho dela. E isso nos leva a outro pilar, que sempre gera confusão. O regime de competência, no item 27. Ah, isso é clássico. Peraí, esse ponto sempre me pega um pouco. No dia a dia, o que importa é o dinheiro que entra e sai da conta. Essa regra não é meio contraintuitiva? Uma empresa pode, por esse regime, ter um lucro enorme no papel, mas não ter um centavo no banco? Sim, pode. E essa é a dúvida mais comum e mais pertinente sobre o tema. E a sua pergunta já tem a resposta dentro dela. Sim, o regime de competência sozinho pode mascarar um problema de caixa. Então por que ele existe? Por isso que a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, é obrigatória e tão importante. Elas se complementam. O regime de competência não quer mostrar o caixa, ele quer mostrar a realidade econômica do que aconteceu no período. A realidade econômica. Isso. Ele casa as receitas com as despesas que foram necessárias para gerar essas receitas. Por exemplo, você vendeu um produto a prazo em dezembro. Pela competência, essa receita é de dezembro. Foi quando o esforço de venda aconteceu. Não importa se o cliente só vai pagar em fevereiro. Entendi. E o mesmo vale para as despesas. O mesmo. O salário de dezembro dos funcionários é uma despesa de dezembro, mesmo que seja pago só no 5º dia útil de janeiro. O objetivo é ter uma foto fiel do desempenho daquele período. Coisa que o regime de caixa puro não conseguiria fazer. Certo, o regime de competência foca na realidade econômica, não só no dinheiro. Imagino que esse mesmo foco se aplique a como os itens são organizados no balanço. Não é só uma lista de coisas, né? Existe uma lógica por trás da separação entre circulante e não circulante. Exatamente. Essa separação não é só para organizar. É uma ferramenta de análise de risco fundamental. A palavra-chave aqui é liquidez. Liquidez. A classificação entre circulante, que é curto prazo, e não circulante, longo prazo, serve para que qualquer um possa bater o olho e ter uma ideia da capacidade da empresa de pagar as contas que vencem nos próximos 12 meses. E qual é a régua para definir o que é curto prazo? O item 66 define os critérios para um ativo ser circulante. Basicamente, ele tem que ser convertido em caixa dentro do ciclo operacional normal da empresa ou, na dúvida, em até 12 meses. O ciclo operacional, como diz o item 68, é o tempo que leva desde a compra da matéria-prima até receber o dinheiro pela venda. Que para uma padaria pode ser um dia e para uma construtora de navios, anos. Exato. Ok. A parte dos ativos parece intuitiva, mas lendo as regras para o passivo circulante, o exemplo da quebra de um contrato de empréstimo, o tal do covenant, me pareceu brutal. Pode detalhar isso? Parece um teste de estresse da vida real. Ah, esse é um dos exemplos mais fascinantes e que melhor ilustra a rigidez e a lógica da norma. Está lá nos itens 74 e 75. Vamos ao cenário. Uma empresa tem um empréstimo de longo prazo, para pagar daqui a 5 anos. Ok. Mas no contrato existe uma cláusula, um covenant, que obriga a empresa a manter, sei lá, seu nível de endividamento abaixo de um certo teto.
E claro, a empresa fura esse teto. Exato. Em 30 de dezembro, a empresa descumpre a cláusula. O que acontece com aquela dívida de 5 anos? Pela regra do item 74, no balanço de 31 de dezembro, aquela dívida se torna instantaneamente um passivo circulante. De curto prazo. Mas por quê? O vencimento não era de 5 anos? Era, mas no momento em que a cláusula foi quebrada, o credor passou a ter o direito contratual de exigir o pagamento da dívida inteira, a qualquer momento. A dívida se tornou pagável mediante solicitação. Caramba! E isso muda tudo para a análise de risco da empresa. Nossa! Então, um deslize técnico, mesmo que o banco seja compreensivo e renegocie em janeiro, obriga a empresa a mostrar para o mundo, naquela foto de 31 de dezembro, que aquela dívida virou uma bomba relógio de curto prazo. O impacto disso na confiança do investidor deve ser gigante. É gigantesco. E aí está o ponto crucial do item 74. Não importa se o credor concordou em não cobrar a dívida e deu um novo prazo em 2 de janeiro. A fotografia do balanço é tirada em 31 de dezembro. Naquele instante. Naquele instante. E naquele momento, o direito da empresa de adiar o pagamento por mais 12 meses não existia. A quebra já tinha acontecido. O passivo só continuaria como não circulante se, como diz o item 75, o banco tivesse formalizado essa renúncia antes ou na data do balanço. Isso mostra o quão séria é a data de corte. Essa rigidez toda mostra que o objetivo é transparência total sobre os riscos. E falando em transparência, a história do lucro também não é tão simples. A norma fala do resultado do período e desses outros resultados abrangentes, os ORA. O que é isso, afinal? É tipo um lucro lado B? É uma ótima forma de colocar. O resultado do período, ou lucro líquido, é o resultado principal, o lado A. Ele vem das operações da empresa. Vender produtos, prestar serviços, é a história contada na DRE. Ok. Mas o patrimônio de uma empresa pode mudar por outros motivos que não são operacionais. E é aí que entra o lado B. Os tais ORA. Exato. O item 7 define o resultado abrangente como a mudança total no patrimônio que não veio de transações com os sócios. Esse resultado abrangente é a soma do lucro normal com esses outros resultados abrangentes. Os ORA são receitas e despesas que, por regras específicas, não podem poluir a DRE. Me dá um exemplo concreto. Que tipo de coisa não pode poluir o resultado principal? Claro. Um exemplo clássico é a variação cambial. Pensa numa empresa brasileira que tem uma subsidiária na Europa. O balanço dela está em euros. Certo. Quando a empresa brasileira vai consolidar as demonstrações, ela precisa converter esses euros em reais. Se o euro se valorizou muito contra o real no ano, isso vai gerar um ganho contábil gigantesco, mas esse ganho não veio porque a subsidiária vendeu mais. Foi um efeito do mercado de câmbio. Puramente. Colocar esse ganho na DRE principal daria uma falsa impressão de que a operação foi um sucesso estrondoso. Entendi. Então, para não distorcer a análise da performance, esse ganho de câmbio vai para os outros resultados abrangentes? Precisamente, ele afeta a riqueza da empresa, então precisa ser mostrado, mas de forma separada. Outros exemplos são ajustes no valor de certos investimentos financeiros. O objetivo é proteger a DRE, o filme principal, e mostrar esses outros efeitos na DRA, a versão do diretor, dando uma visão completa. Ok. Vamos amarrar as pontas. A gente mergulhou na planta baixa da contabilidade, a NBC-TG 26, e vimos que o grande objetivo por trás de tudo é a comparabilidade. É criar um idioma universal para as finanças das empresas. Vimos que essa estrutura se apoia em pilares como a continuidade, a premissa de que a empresa vai seguir operando, e o regime de competência, que busca refletir a realidade econômica. E não apenas o fluxo de caixa, é isso? Entendemos também que a organização do balanço em circulante e não circulante é vital para analisar a liquidez e o risco de curto prazo, com regras super rígidas para situações de estresse, como a quebra de um contrato. E por fim, vimos que a performance de uma empresa é mais complexa que só o lucro líquido. O conceito de resultado abrangente separa o resultado da operação das flutuações de mercado e outros eventos, contando uma história mais completa e transparente. Sabe o que é mais fascinante para mim?
Depois de toda essa conversa sobre regras, sobre rigidez, sobre seguir a planta baixa à risca, a própria norma tem uma cláusula de escape. Ah, você está falando dos itens 19 e 20, a válvula de escape em nome da verdade econômica. Um ponto sensacional. Exatamente. A norma exige uma declaração explícita de conformidade, mas logo em seguida descreve circunstâncias extremamente raras em que a administração pode concluir que seguir uma regra seria tão enganoso que iria contra o objetivo das demonstrações. E nesses casos, a entidade deve deixar de aplicar a regra. Isso é incrível. Quer dizer que a própria regra admite que, às vezes, o espírito da lei é mais importante que a letra da lei? Pois é o reconhecimento de que a realidade econômica às vezes é complexa demais para caber em qualquer conjunto de regras, por mais bem feito que ele seja. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual? Quando seguir uma regra à risca, pode, na verdade, distorcer a verdade em vez de revelá-la? E qual o nível de julgamento, coragem e, acima de tudo, transparência que um gestor precisa ter para dizer a regra é essa, mas a verdade é aquela outra e conseguir justificar essa decisão para todo o mercado?